Naquela noite, tudo parecia caminhar para ser especial. Nosso aniversário de casamento era uma data que, para mim, merecia ser lembrada com carinho. Eu havia feito reserva em um restaurante elegante nos Jardins, um daqueles lugares onde as mesas são cobertas por toalhas brancas impecáveis, as luzes são baixas e amareladas, e o garçom quase não se percebe, tamanha a discrição. Era o tipo de ambiente que costumávamos sonhar frequentar quando ainda éramos jovens e planejávamos uma vida juntos. Eu estava ansioso, talvez até demais. Passei a tarde pensando em detalhes: a camisa azul recém-passada, o perfume que ela sempre dizia adorar, a escolha do vinho que combinava com o prato que pedi de antemão. Queria que aquela noite fosse uma lembrança boa, um respiro em meio à correria de São Paulo. Na minha cabeça, era uma forma de dizer a ela, sem palavras, que eu ainda estava ali, disposto a investir em nós dois. Foi nesse cenário cuidadosamente preparado que recebi as palavras que transformaram a noite em ruína. Enquanto eu sorria, acreditando que aquele jantar era mais um símbolo da nossa história, ela mexia na aliança com um ar distante. Esse gesto, tão pequeno, já me incomodava havia semanas, mas eu nunca havia tido coragem de perguntar. Eu me enganava dizendo que era nervosismo, estresse, preocupações do trabalho. Mas naquela noite, percebi que era muito mais. A revelação veio como um golpe seco, quase sem aviso. Ela disse que viveria uma experiência única, um encontro com o homem dos seus sonhos. Não era metáfora, não era brincadeira. Era literal. Um cantor famoso, que naquela semana fazia show no Allianz Parque, em São Paulo, alguém que ela admirava desde a juventude. Com a naturalidade de quem comenta sobre a previsão do tempo, ela afirmou que seria apenas uma noite, um desejo antigo que finalmente teria a chance de realizar. Naquele instante, o restaurante sumiu diante dos meus olhos. As conversas das outras mesas se transformaram em um zumbido distante. Os talheres batendo nos pratos soavam como martelos no fundo da minha cabeça. O garçom que se aproximava com discrição parecia estar a quilômetros de distância. Eu só ouvia o som do meu coração acelerado, pesado, como se fosse explodir dentro do peito. Enquanto ela mexia na taça de vinho e encarava a própria sombra refletida no vidro, eu me perguntava como alguém que construiu uma vida comigo podia falar daquilo com tamanha frieza. O ambiente sofisticado, que deveria marcar uma comemoração, se transformou no palco da maior humilhação da minha vida. As memórias começaram a me invadir como facas. Lembrei do nosso primeiro encontro, anos atrás, em uma cafeteria perto da Avenida Paulista. Recordei o nervosismo que senti ao pedir sua mão em casamento em frente ao Museu de Arte de São Paulo, e de como ela chorou de emoção. Lembrei da nossa primeira viagem para o litoral norte, em uma pousada simples, mas que parecia um paraíso só porque estávamos juntos. Cada lembrança, que deveria ser doce, agora ardia como sal em uma ferida aberta. Senti uma mistura de náusea e vertigem. Olhei ao redor e percebi que ninguém tinha ideia da tragédia silenciosa que acontecia na minha mesa.
Casais riam, brindavam, trocavam olhares apaixonados. Eu, no entanto, encarava o fim daquilo que acreditei ser sólido. O peso daquela revelação me deixou imóvel. Queria levantar, queria questionar, queria até gritar, mas não consegui. Era como se minha voz tivesse sido arrancada. Fiquei ali, apenas observando, tentando entender em que momento da nossa história ela deixou de me ver como o homem da vida dela, para me tratar como uma peça de mobília, alguém seguro, estável, mas substituível. Enquanto isso, São Paulo seguia lá fora, vibrante, barulhenta, cheia de vida. Mas dentro de mim, a cidade inteira havia se apagado. Ela deixou o restaurante com a mesma calma de quem vai a um encontro trivial. Eu permaneci sentado por alguns minutos, incapaz de mover um músculo. Quando finalmente levantei, paguei a conta e caminhei até o carro em silêncio. A cidade estava viva, cheia de luzes e buzinas, mas para mim era como se estivesse morta. Ao chegar em casa, tudo parecia contaminado. A cozinha, que tantas vezes recebeu nossos cafés da manhã preguiçosos de domingo, agora me lembrava que talvez aqueles momentos fossem apenas fachada. A sala, onde fizemos planos de viagens que nunca aconteceram, parecia zombar de mim com sua imobilidade. O quarto, ainda arrumado da manhã, era o mais cruel, os travesseiros lado a lado, a cama que ainda guardava o perfume dela, agora se transformava em uma prova do quanto eu havia sido enganado. Deitei, mas o sono não veio. O relógio no criado mudo marcava cada minuto com a precisão de uma tortura. O tic-tac preenchia o silêncio como se fosse um lembrete de que o tempo não parava, mesmo que minha vida tivesse congelado. A madrugada se arrastava, e a cada hora que passava eu me sentia mais sufocado. Levantava, caminhava pela sala, abria a geladeira sem fome, sentava no sofá e encarava a televisão desligada. A cidade lá fora parecia indiferente, mas dentro do meu apartamento, cada objeto tinha se transformado em inimigo. O quadro na parede que escolhemos juntos, as lembranças de viagens, até as plantas no canto da sala, pareciam acusar minha ingenuidade. Foi nessa noite que percebi, com a clareza de um raio, que nada seria como antes. A traição não estava apenas no ato dela sair para encontrar outro homem. Estava no desprezo com que reduziu nossa história a um detalhe, a um capricho, a algo que não merecia sequer ser escondido. E enquanto o céu começava a clarear sobre os prédios de São Paulo, eu já sabia que uma escolha precisava ser feita. Continuar ali, preso às ruínas de uma vida que não existia mais, ou encontrar forças para abandonar tudo e recomeçar. Quando a madrugada finalmente venceu a noite, eu já tinha entendido que ficar ali seria escolher a versão mais lenta da dor. A casa parecia um museu de coisas que não me pertenciam mais. Passei a mão pela superfície da mesa, abri e fechei gavetas como quem se despede de um lugar onde não poderá voltar. Em algum canto da cabeça, uma voz lembrava de uma oportunidade antiga. Um colega de faculdade havia montado uma agência de fotografia em Curitiba e, anos atrás, me oferecera trabalho. Eu recusei na época em nome de uma tal estabilidade que agora soava como algemas polidas. Fui até o armário e puxei a mala média, dessas que rodam fácil no piso.
Coloquei o que fazia sentido para um recomeço e só, alguns pares de roupas, um casaco pesado para o clima do sul, documentos, um caderno em branco, o HD externo com arquivos de anos, e, por fim, a câmera que eu não tocava havia tempo demais. Quando segurei o corpo metálico, veio a memória do primeiro salário gasto numa lente usada na Santa Ifigênia, do cheiro de loja, dos fins de semana em que eu perseguia luz e sombra pelas ruas do centro. Aquilo ainda existia em mim, escondido sob camadas de rotina. Deixei a aliança num porta-objetos de madeira. O anel fez um som seco que cortou o corredor. Fechei a gaveta com cuidado, como quem fecha um capítulo sem rasurar. No celular, apaguei acessos compartilhados, desliguei notificações, mudei senhas. Não era fuga cinematográfica, era higiene emocional. Transferei algum dinheiro, saquei o necessário, tirei foto de documentos importantes e salvei em nuvem. Cada gesto tinha um objetivo simples: tornar possível partir sem olhar para trás a cada esquina. Pensei em avião por ser mais rápido, mas optei pelo ônibus. Queria tempo dentro do próprio corpo, um corredor longo para a cabeça andar. Chamei um carro de aplicativo perto das 4 da manhã. A cidade, entre a ressaca da balada e o cansaço de quem já vai trabalhar, tinha um brilho cansado. Na marginal Tietê, os caminhões formavam uma procissão de faróis. O rádio baixo do motorista falava de futebol e trânsito. Para mim, era apenas ruído que ajudava a não pensar demais. No terminal Tietê, as luzes brancas e o piso brilhante me deram uma sensação estranha de começo. Comprei uma passagem leito para Curitiba no primeiro horário. Cafezinho amargo no copo de plástico, um pão de queijo que queimava os dedos, e a fila silenciosa de gente com suas próprias razões para ir embora. Observei rostos desconhecidos e me senti parte de uma grande mudança anônima, que acontece todos os dias, e que, mesmo assim, é imensa para quem a vive. Quando o ônibus partiu, ainda escuro, encostei a testa no vidro frio e vi São Paulo recuar como um cenário que desmonta. A marginal virou uma sequência de reflexos, o Tietê um risco escuro, e eu respirei como há muito não conseguia. Peguei o caderno e escrevi 3 listas: o que deixo, o que levo, o que quero construir. Na primeira, anotei hábitos que me encolhiam, conversas que nunca aconteciam, a sensação constante de pedir licença para existir. Na segunda, escrevi nomes poucos e importantes: a câmera, a saúde, a coragem de errar. Na terceira, apenas 2 palavras: voz própria. Acordei já em terras do Paraná, com o céu abrindo um azul pálido sobre plantações e araucárias que desenhavam o horizonte. O frio que entrou pela fresta da janela trouxe um tipo de lucidez que eu tinha esquecido. E quando o letreiro anunciou a chegada a Curitiba, senti medo e alívio ao mesmo tempo. Era o fim de uma vida e o início de outra. Quando desci na rodoviária de Curitiba, o frio da manhã me envolveu como um choque. O ar gelado cortava o rosto, e eu me sentia um estrangeiro dentro do próprio país. A cidade parecia organizada demais comparada ao caos de São Paulo.
As ruas largas, os ônibus biarticulados, os pontos de táxi silenciosos. Tudo me transmitia uma sensação de disciplina que eu não tinha dentro de mim. Peguei minha mala e caminhei devagar até a saída. O cheiro de pão fresco das lanchonetes misturava-se ao aroma de café recém-passado, e por um momento me perguntei se aquele cheiro não era, na verdade, o anúncio de um recomeço. Liguei para um colega antigo da faculdade, alguém que eu não via havia anos, mas que sabia que tinha montado uma agência de fotografia ali. Para minha surpresa, ele atendeu e, mesmo sem entender muito bem a situação, me ofereceu um canto para dormir até que eu me ajeitasse. Fui recebido em um apartamento simples, no bairro Cristo Rei, com móveis gastos, mas cheios de histórias. Dormi em um colchão no chão da sala, coberto por um cobertor pesado que tinha cheiro de naftalina. E, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Talvez pelo cansaço da viagem, talvez pelo silêncio da cidade. Nos primeiros dias, senti o peso de não ter um plano claro. Andava pelas ruas observando tudo, as praças limpas, os casarões antigos do centro, o jardim botânico que parecia uma pintura, a ópera de arame que parecia flutuar no meio da mata. Era como se cada detalhe da cidade tentasse me lembrar de que ainda havia beleza no mundo, mesmo quando tudo dentro de mim parecia destruído. Aos poucos, meu colega me levou para a rotina da agência. Comecei carregando equipamentos, montando tripés, ajustando luz. Não me importava em ser assistente, porque só de estar perto das câmeras já sentia a chama voltar. Aos finais de tarde, pegava minha velha câmera e caminhava sozinho pelas ruas do centro histórico. Registrava portas coloridas, janelas antigas, reflexos de luz nos paralelepípedos molhados pela garoa. Cada clique era como recuperar um pedaço meu que eu julgava perdido. O frio curitibano me fez criar novos hábitos. Passei a tomar café em padarias de esquina, onde senhores discutiam futebol e política como se fossem donos do mundo. Sentava em silêncio, observava rostos, e me sentia parte de algo maior. A solidão doía, é verdade, mas também me fortalecia. Descobri que estar sozinho não é o mesmo que estar vazio. As noites ainda eram difíceis. Havia momentos em que lembranças de São Paulo me assombravam: o restaurante, o olhar frio da minha esposa, o som da porta se fechando. Nessas horas, escrevia no meu caderno. Não poemas nem cartas, apenas frases soltas, pensamentos que precisavam sair da minha cabeça para que eu conseguisse respirar. Aos poucos, esse hábito virou rotina, e comecei a entender que escrever também era uma forma de fotografia, só que em palavras. Foi nesse período que comecei a receber pequenos trabalhos pagos, fotos para imobiliárias, registros de fachadas de prédios, catálogos simples. O dinheiro era pouco, mas era meu, fruto do que eu sabia fazer. Cada pagamento, por menor que fosse, era como um aplauso silencioso me dizendo: você ainda pode. Curitiba me recebeu com frieza no clima, mas com oportunidades no olhar.
Era como se a cidade estivesse me testando. Se eu aguentasse o choque inicial, ela me mostraria suas portas. E eu estava disposto a abrir cada uma delas, mesmo que ainda carregasse o peso de uma traição recente. O tempo em Curitiba se tornou uma espécie de escola silenciosa. A cidade me obrigava a desacelerar. Não havia a pressa barulhenta de São Paulo, as buzinas constantes, o trânsito infernal. Aqui, os dias começavam frios, e eu sentia como se cada manhã fosse um convite a recomeçar do zero. Aos poucos, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, mesmo quando não havia trabalho agendado. Calçava o tênis e corria pelas ruas arborizadas do bairro. No início, o corpo reclamava. Faltava fôlego, as pernas doíam, o coração parecia não acompanhar o ritmo. Mas com o tempo, aquele sofrimento se transformou em resistência. Descobri que a corrida não era apenas exercício físico, era uma metáfora viva do que eu estava fazendo com a minha vida. Um passo depois do outro, sem olhar para trás, até que a dor começava a se transformar em força. No trabalho, também comecei pequeno. Primeiro, apenas assistente. Depois, alguns clientes aceitaram que eu fotografasse por conta própria. Meu olhar, antes apagado, voltou a ganhar brilho ao enquadrar prédios, linhas arquitetônicas, contrastes de luz e sombra. Quando uma revista local publicou uma foto minha do mercado municipal em uma edição especial, senti algo dentro de mim renascer. Era apenas uma página, mas para mim representava a prova de que eu ainda existia. Passei a investir em mim. Fiz cursos rápidos de edição de imagem, participei de workshops de fotografia urbana, li livros que antes deixava empoeirados. Redescobri o prazer de aprender. Cada novo conhecimento era como um tijolo colocado na reconstrução de quem eu queria ser. Minha aparência também mudou. O homem cansado, de ombros curvados e olhar vazio, começou a dar lugar a alguém mais forte, saudável, confiante. O espelho já não era um inimigo, era um testemunho silencioso de que a dor pode ser transformada em combustível. Foi nesse processo que Mariana entrou na minha vida. Conheci-a em uma exposição de arte organizada por amigos em comum. Professora universitária, apaixonada por literatura e artes visuais, ela tinha um olhar curioso e uma energia que parecia iluminar qualquer sala. Conversamos sobre fotografia, mas acabamos falando sobre a vida, sobre as pequenas coisas que nos movem. Ela não me julgou, não perguntou sobre meu passado logo de início. Apenas ouviu, com paciência, quando decidi contar. Mariana não era alguém que queria me moldar ou me cobrar. Pelo contrário, parecia gostar de me ver expandir meus limites. Se eu tinha um projeto novo, ela incentivava. Se eu me arriscava em algo diferente, ela celebrava, mesmo que o resultado não fosse perfeito. Foi nesse apoio silencioso que percebi o quanto minha vida anterior tinha sido sufocada por exigências e comparações. Com o passar dos meses, percebi que não era apenas meu corpo e meu trabalho que estavam se transformando, mas minha identidade inteira. Eu já não era mais o homem traído que fugiu de São Paulo. Era alguém que tinha enfrentado o abismo, atravessado a escuridão e começado a erguer pontes sólidas em direção ao futuro. A transformação não veio de um dia para o outro. Foi lenta, árdua, muitas vezes solitária. Mas cada passo valeu a pena.
e quando olhava para trás, via que a traição que quase me destruiu tinha, paradoxalmente, se tornado o estopim para eu renascer. O tempo passou e, sem que eu percebesse, meus dias em Curitiba começaram a ganhar outro ritmo. Já não era apenas sobre sobreviver, era sobre construir. Os pequenos trabalhos que eu aceitava fotografar fachadas de lojas, catálogos de imobiliárias, eventos locais, se transformaram em uma vitrine. Cada cliente que recebia suas fotos satisfeito, acabava indicando meu nome a outro. O que começou como favores e trabalhos baratos se transformou, pouco a pouco, em uma rede sólida. Um dia, fui convidado para registrar um projeto arquitetônico no bairro Batel, um prédio moderno de vidro e linhas arrojadas. Dediquei-me àquelas imagens como se fosse meu primeiro e último trabalho. Passei horas escolhendo ângulos, esperando a luz certa, capturando reflexos no entardecer. Quando o material foi publicado em uma revista especializada, meu nome apareceu pela primeira vez em destaque. Era apenas uma assinatura discreta abaixo das fotos, mas para mim significava o reconhecimento de que eu havia renascido como fotógrafo. Outros convites vieram. Universidades me chamaram para dar palestras sobre fotografia arquitetônica. Empresas começaram a disputar espaço na minha agenda. Passei a viajar pelo Paraná e por Santa Catarina, fotografando desde casarões históricos até empreendimentos modernos. A cada viagem, sentia que minha identidade estava sendo redesenhada, como uma nova lente ajustando o foco da minha vida. Curitiba me deu mais do que trabalho. Deu-me a chance de me reconstruir como homem. Com o apoio de Mariana, que sempre esteve ao meu lado, comecei a acreditar novamente em mim. Ela me acompanhava em algumas viagens, ajudava a selecionar as melhores imagens, incentivava-me a buscar concursos e exposições. Em pouco tempo, percebi que não era apenas um sobrevivente da traição. Eu havia me transformado em referência. Foi nesse contexto que recebi o convite que mudaria tudo. Um e-mail formal, vindo de uma Associação Nacional de Arquitetura e Design, informava que eu havia sido indicado a um prêmio em São Paulo. Ao ler aquelas linhas, senti o coração disparar. Voltar à cidade que me viu despedaçado, agora como finalista em uma premiação, parecia mais do que uma vitória. Era como fechar um círculo. Naquele instante, todas as lembranças de São Paulo voltaram com força: o restaurante nos jardins, o silêncio sufocante da minha casa, a mala arrastada pela madrugada até a rodoviária. Mas junto com elas, havia algo novo, a certeza de que eu não era mais o mesmo homem que partiu. Aceitei o convite sem hesitar. Sabia que aquela viagem não seria apenas para receber um prêmio. Seria para mostrar a mim mesmo e a todos que a dor não foi meu fim, mas o início da minha transformação. Voltar a São Paulo depois de tanto tempo foi como atravessar um túnel de memórias. A cidade parecia a mesma de sempre, caótica, barulhenta, vibrante, mas para mim era um campo de fantasmas.
Cada esquina trazia lembranças, e os jardins, bairro onde eu vivera a pior noite da minha vida, pareciam me observar com ironia. Mas desta vez eu não estava sozinho. Mariana caminhava ao meu lado, e isso fazia toda a diferença. A cerimônia aconteceria em um auditório imponente, no coração da Avenida Paulista. Cheguei mais cedo, e quando entrei, a grandiosidade do ambiente me impactou. Tapete vermelho, flashes de câmeras, jornalistas entrevistando arquitetos e designers renomados. E ali estava eu, um fotógrafo que havia renascido do nada, prestes a receber reconhecimento nacional. Enquanto os convidados se acomodavam, observei os rostos, os sorrisos, as taças de champanhe. Tudo parecia distante, até que meus olhos encontraram algo que me fez congelar. Entre os convidados, vi Patrícia, minha ex-esposa. Estava elegante, acompanhada de outro homem, mas o olhar que lançou em minha direção dizia mais do que qualquer palavra. Era surpresa, choque e, acima de tudo, arrependimento. Meu coração acelerou por alguns segundos, mas percebi que não era mais a mesma dor de antes. Não havia ódio, tampouco desejo de vingança. Apenas um vazio preenchido por indiferença. Ela me olhava como quem encara um fantasma, mas eu sabia que, para mim, ela já não passava de uma lembrança distante. Quando chamaram meu nome para subir ao palco, senti um turbilhão dentro de mim. Caminhei firme, cada passo como um testemunho de que eu não havia apenas sobrevivido, mas transformado a dor em força. Aplausos ecoaram pelo auditório, luzes fortes me ofuscaram, e por um instante lembrei da noite do restaurante. A diferença é que agora não havia silêncio sufocante, mas reconhecimento. Segurei o troféu nas mãos e respirei fundo. Fiz um breve discurso, agradecendo a todos que acreditaram em mim, e terminei com uma frase que vinha amadurecendo há muito tempo dentro do meu peito. Às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é mostrar quem realmente é, quando acredita que você não está prestando atenção. O auditório aplaudiu, mas meus olhos estavam fixos em apenas uma pessoa. Vi Patrícia levar a mão à boca, como se tentasse conter uma reação. O homem ao lado dela parecia confuso, mas ela não conseguia disfarçar o impacto. O vinho que segurava quase caiu da taça, e por um instante, vi nela o mesmo desespero que um dia habitou em mim. Quando a cerimônia terminou, caminhei pelo saguão iluminado, e senti novamente aquele olhar queimando em minhas costas. Ela se aproximou, hesitante, mas eu não disse nada. Apenas cumprimentei educadamente, e segui adiante, com Mariana ao meu lado. Não havia mais nada a ser dito. A história que nos unia já estava morta. Quando saí do auditório naquela noite, sob as luzes intensas da Avenida Paulista, percebi que havia encerrado um ciclo. A mesma cidade que um dia me viu despedaçado agora me recebia de pé, transformado, com um troféu nas mãos, e uma nova vida ao meu lado. Era como se São Paulo tivesse testemunhado minha queda, e, anos depois, me oferecesse a chance de mostrar minha ascensão.
Patrícia ficou para trás, em meio aos flashes, perdida em um mar de lembranças e arrependimentos que já não me pertenciam. Vi em seus olhos o reflexo do que um dia fui, alguém que acreditava estar no controle, mas que, na verdade, não enxergava a própria ruína se aproximando. A diferença é que, para mim, a dor virou combustível. Para ela, restou apenas o vazio das escolhas mal feitas. Enquanto caminhava com Mariana, senti uma paz que há muito tempo não experimentava. Não era o tipo de paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que nasce quando finalmente entendemos que não precisamos mais olhar para trás. Eu não carregava rancor, porque o rancor nos mantém presos. Não carregava desejo de vingança, porque a vingança nos mantém dependentes do outro. Carregava apenas aprendizado. Aprendi que traições não destroem apenas relacionamentos, elas destroem ilusões. E, quando as ilusões caem, vemos com clareza quem somos de verdade. Descobri que eu não era apenas um homem traído. Eu era alguém capaz de se reinventar, de reconstruir a própria vida, a partir dos cacos, de transformar lágrimas em tijolos para erguer algo novo. O maior presente que Patrícia me deu foi me mostrar que eu estava vivendo uma vida pequena demais para o que eu poderia ser. Ao escolher outro, ela me libertou sem perceber. Eu saí despedaçado, é verdade, mas voltei inteiro. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais dor. Sinto gratidão pelo caminho que percorri e orgulho do homem em que me tornei, e aprendi que, às vezes, o fechamento que procuramos não vem de explicações, desculpas ou reencontros. Vem do momento em que olhamos para nós mesmos e percebemos que já não precisamos de nada daquilo que um dia nos feriu. E se há uma lição que fica dessa história, é esta: nunca aceite viver como sombra no sonho de outra pessoa. Porque quando você decide ser protagonista da própria vida, nenhum abandono é capaz de te parar.